que você tem esse quadro, esse cenário aí, né, eu estou começando a gravar a partir de agora, que é a matéria nova, né? Então tá aí, ó. Nós temos esse cenário do direito mais próximo do que nós temos hoje, é a construção desse cenário. Jorge, quer perguntar? A mãozinha levantou aqui, tranquilo? Tá tranquilo, né? Não é pergunta, não, né? Então vamos lá. Final do século XVIII, as Oi? Oi? Tá tranquilo aqui, professor. Beleza. É o notebook mesmo, está com uma zica aqui. Não, tranquilo, beleza. Qualquer coisa é só falar, tá? Então, as codificações dos séculos XVIII e XIX, né, são as bases aí do nosso direito atual, né? Esse é o cenário que nós vamos, né, estabelecer a partir desse momento, tá? Quer dizer, você tem toda uma construção vinculada aí ao direito, claro, lá da antiguidade, mas que se estabelece com inovações, com atualizações, né, que foram construídas a partir do século XVIII, principalmente. Claro que toda a história da humanidade é importante no entendimento do que é o direito, lógico, né? Mas final do século XVIII você tem a formação aí do Estado, né? O Estado como nós o conhecemos hoje, porque lembra, falando de direito romano, não era um país, era uma cidade-estado que era a cidade centro do poder, né? Daquela época lá do Império Romano, tá? Não é Império Italiano, né? Itália surgiu no final do século XIX, para vocês terem uma ideia, como país, né? A Itália surgiu no final do século XIX como país, tá? Mas existia a Roma antiga, né? Tem aí uma história desde o século VIII a.C., né? Desde 754 a.C., tá? Então você tem o surgimento do Estado, é o Estado contemporâneo, país, tá? Que obviamente, né, tem uma perspectiva vinculada à lei. Por isso que a gente fala muito sobre a consolidação ou a construção do chamado Estado democrático de direito. Então, se você pega o primeiro artigo da Constituição, né, tá aqui o meu vademecum de penal, né, e aí, mas o primeiro texto aqui, o primeiro corpo de lei é a Constituição. Então, lá no artigo 1º da Constituição, no inciso, no parágrafo único, fala que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Então, essa ideia do povo participar, né, das decisões, de alguma forma, nós participamos, né, porque nós votamos, nós elegemos alguém para ser a nossa voz, né, na hora de fazer a lei, por exemplo. Então, é muito importante isso, né? Nós votamos para que um sujeito possa executar essas leis, né, lá no Poder Executivo, votamos para o prefeito, votamos para o governador do estado, votamos para presidente, né? Então, nós votamos no Executivo, nesses cargos do Executivo, nós votamos nos cargos do Legislativo, né? Então, a gente elege o vereador, elege o deputado estadual, elege o deputado federal e elege o senador, tá? Então, isso aí é a nossa participação. Então, nós exercemos, é a forma de exercer o poder, né? Então, tá lá, ó, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou até, em alguns casos, diretamente. Mas, nessa linha de raciocínio, essa é o formato do Estado novo, né? Do Estado contemporâneo, né? O que nós tínhamos antes disso era algo muito cruel, né? O caso, né, desse chamado antigo regime que está aí no slide, o segundo item, né? Você tem lá as monarquias absolutistas com governos despóticos, né? De governos tiranos, que eram os reis, entendeu? Então, e eles estavam acima da lei, né? Você está ouvindo constantemente, temos muitos problemas com a lei aqui, a lei é aplicada, não é aplicada, a lei é justa, não é justa. Hoje, né, você tem muitos problemas com a lei, mas imagina a situação em que você tem um tirano no poder, né? Um rei, né, despótico, mau, né, que obviamente encontra-se acima da lei. Tá? Então, obviamente, ele, né, vai, né, cometer uma série de injustiças e não havia o que fazer, tá certo? Claro que no momento que você vai chegando perto desse século XVIII, aí você vai tendo algumas situações curiosas, né?
de situações em que o rei, né, a rainha foram guilhotinados, né? Eu tenho a derrubada das monarquias absolutistas, e está começando a formatar aí um Estado. Tá? Então, o Estado, como nós o conhecemos hoje, ele tem uma origem muito vinculada a esse momento aí da Revolução Francesa. Né? Então, é importante pensar nisso, que no passado, antes disso, claro que nós vamos ter monarquias até hoje, as monarquias existem até hoje, mas elas não são, né, pelo menos queiramos que não, né, tiranas, como as que nós tínhamos no passado, com, né, governos absolutos. Né? O rei tinha um poder igual a Deus. Né? Então, você tem essa perspectiva, né, em que as monarquias absolutistas começam a ruir, e nós temos aí a figura do povo, né? O povo que simplesmente servia para pagar o imposto, né? E era massacrado. Então, nessa história de construção de um Estado contemporâneo, né? Esse país como nós temos hoje, tá? Que mal ou bem, né? Está dentro de um parâmetro em que você pode falar que, olha, eu tenho os meus direitos, né? Muito embora muitos deles sejam, né, ainda suprimidos, né, não concedidos, tá? Mas o povo queria liberdade. Né? Essa história de buscar liberdade, ela vem se arrastando ao longo da história da humanidade. Né? Então, havia lá, aqui no Brasil, por exemplo, você lembra, o Brasil foi o último país a abolir, por exemplo, a escravidão no ano de 1888, lá no 13 de maio de 1888. Então, você tem um cenário, né, relativamente recente em que se praticava ainda a escravidão como algo legalizado. A escravidão ela era legalizada. Pode até existir escravidão hoje, né? A gente fala em trabalho análogo à escravidão. Existe, mas ela não é legalizada, muito pelo contrário, é considerado um crime. Tá? Então, o direito ele vem tentando regular aí as relações humanas dentro de princípios. Um deles é o princípio da liberdade. Né? As pessoas nascem livres, nascem iguais, né? E há um princípio difuso, coletivo, que é a fraternidade. Né? Então, você tem essa linha aí, né, em que a representatividade se dá pelo direito do voto, é o que a gente chama de sufrágio universal, e você pode visualizar isso aí no slide. Né? E aí nós estamos construindo uma sociedade democrática. Tá? Um documento importante que nós tivemos, né, é o documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como resultado da Revolução Francesa. Né? Então está aí, 1789 foi o que nós chamamos a chamada Revolução Francesa. Tá? E a lógica é que ela era regional, era local, né, era francesa, servia para a Europa, mas acaba se universalizando. Tá? E aí vem a consolidação dos Estados baseados nesses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que são as origens dos direitos. Lembra que eu cheguei a comentar isso? Falei no Norberto Bobbio, né, na Era dos Direitos e tudo mais. Tá? Então, o Estado agora ele vem organizado do ponto de vista jurídico, com um conjunto de normas sistematizadas, são as leis, né? Você tem lá um conjunto de leis, né? E o povo, obviamente, é o principal articulador disso durante o período da Revolução Francesa, lá na Europa, sobretudo, né, de 1789. Aí nós chegamos a falar do Código Napoleão. Né? Então, Napoleão Bonaparte, né, grande líder, né, francês. Né? Então, chegou numa França baseada em um direito diversificado. Né? Então, está lá, ó, no norte da França havia o predomínio daquele direito consuetudinário. O direito consuetudinário é o direito dos costumes, que em boa quantidade das normas originam-se do direito costumeiro, né? Mas eu não posso ficar preso exclusivamente ao direito costumeiro. O direito costumeiro é, inclusive, uma fonte do direito, né? Quando você fala lá no direito internacional, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça tem um estatuto, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que reconhece o costume como a origem do direito também, né? Então, aí nesse caso, cada um vai regulando lá as leis conforme os seus costumes. Isso é o que acontecia no norte da França. E nós temos um direito no sul da França, que é considerado um direito escrito já, né, que não é o baseado naquele costume, tá certo? Então, você tem uma diversidade jurídica dentro da França nesse século XVIII, aí, né?
E o Napoleão ele vem trazendo uma perspectiva nova, né, o Napoleão Bonaparte, na linha de uma construção vinculada a esse conjunto de tendências que nós estamos chamando aí, dentro de uma concepção filosófica, política, jurídica da época, né? Quer dizer, estou falando de iluminismo, estou falando de liberalismo, né? Nós estamos aí um conjunto de transformações políticas mesmo, aí nós temos esse conjunto aí, olha, então você tem aí a origem de direitos, né? Então, a primeira, aderente ao princípio de que o homem tem, desde o seu nascimento, direitos relativos à sua individualidade, proveniente da sua própria natureza. Então, aí nós temos um elemento importante, o justnaturalismo, direito natural, tá? E aí a gente consagra nessa primeira concepção, nessa primeira tendência, nessa primeira corrente, o direito individual, né? Quando eu falo de direitos civis, direitos políticos, né? Você tem direito a um nome, você tem direito a uma nacionalidade, você tem direito aos seus documentos, você tem direito à sua cidadania, isso são os direitos individuais, de direito à vida, liberdade, né? Então, tudo isso é direito atrelado à ideia de liberdade como ideal, né, da chamada Revolução Francesa, tá bom? Então, isso é importante, pensar nos direitos naturais, né? O artigo 5º, ele vai trazer o princípio da igualdade, mas lá no princípio da igualdade, ele traz também alguns direitos inerentes a essa concepção aí, né? No artigo 5º da Constituição, ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, tá? Quando eu falo todos são iguais perante a lei, eu estou dentro do princípio da ideia de igualdade, que é o segundo ideal da Revolução Francesa, mas ele fala assim ainda, ó, sem distinção de qualquer natureza, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida. A vida é um direito natural, né, do ser humano, está dentro dessa perspectiva, né, da primeira tendência aí dos direitos, né, o direito de primeira dimensão, tá certo? Liberdade, igualdade, segurança e propriedade, né? Então, alguns autores, como o próprio John Locke, né, que é um contratualista inglês, ele vai falar do direito de propriedade como um direito natural do ser humano, tá bom? Então, isso é muito importante, que nós conheçamos, né, esse conjunto de direitos, né, que emanaram aí de uma série de princípios, tá bom? Na segunda, que era política, enaltecia que a tendência política, a democracia como exaltação da vontade de todos, né? A democracia é o governo do povo, né? Demo é povo, cracia é governo, né? Então, a perspectiva política de igualdade, que todos são iguais perante a lei, né? Aí você tem o direito ao voto, você tem direito às condições econômicas, não é assim, ó, eu sou sangue azul e o resto é o plebeu sem direito, né? Então era muito isso, né? Quer dizer, tem uma nobreza, você estudou isso na história geral, né? Havia lá uma nobreza, havia o clero e havia lá o povão, né? Então esse é um detalhe, sem direitos, tá? Então isso muda ao longo dessa construção histórica. Na terceira, você tem um viés jurídico, né? Focado em leis, como está falando aí, né, as bandeiras principais, né, você tem aí uma perspectiva, né, vinculada a essa lei, né, que são as principais bandeiras, com aplicação aí de, né, uma perspectiva mais efetiva na garantia de consolidação do Estado democrático de direito, né? Então isso é um elemento importante, né? Então um viés jurídico focado nas leis, tem como bandeiras a aplicação das mesmas, que são as leis no tempo e no espaço. Né, e veio o princípio da territorialidade, os diversos princípios que regem o direito dentro dos países, né, e bem como a chamada hermenêutica, né, que é o direito, é a interpretação das normas e tudo mais, tá certo? Então esse é um cenário, mais um aqui para a gente encerrar essa primeira parte. O Código Civil Napoleônico gera grande influência no direito aí também, né, nós vamos ter uma influência, né, muito grande aqui no nosso direito civil aí, tá? Então é um modelo, tá? O Código Napoleônico é um modelo para os nossos países aqui, inclusive o Brasil, na América Latina, tá? Nós temos alguns princípios que são importantíssimos, né, em retroatividade da lei. No direito penal fundamental, a lei não retroage no tempo, somente para beneficiar o réu, né? Isso é um dispositivo tanto constitucional do artigo 5º, quanto um dispositivo do Código Penal, no artigo 2º, né, você tem essa prerrogativa de que a lei não retroage no tempo, salvo se for para beneficiar o réu. No caso do direito penal, tá, que eu estou falando,
E o Código de Napoleão, então, consagra a aquisição da propriedade, tá? Está aí, a propriedade está presente como um direito fundamental para nós. No artigo 5º, ele é trazido como direito, né? Direito fundamental, inclusive, porque o artigo 5º, gente, só para lembrar, traz ali os direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Então a propriedade está aí, né? Ela tem que cumprir uma função social, mas de qualquer forma é uma garantia, né, do indivíduo, né? No caso do Brasil, nós estamos consagrados aí. Lógico que vieram outras questões que você estuda lá no direito civil, né? A questão da herança, né? Os bens, de modo geral, vinculados ao quadro, né, ligado ao óbito de uma pessoa, tá? Então você tem esse cenário aí, tá bom? Depois do intervalo, nós vamos trabalhar o constitucionalismo aí do século XVIII até o século XXI, né, atualmente, tá? Mas vamos até só uma parte, né, que fecha a nossa matéria de prova, tá bom? Tem alguma pergunta agora? Se tiver alguma pergunta, eu vou ver se eu mando para você o link da aula do dia 4, né? Agora já está pronto, já vou começar a subir a outra aula do dia 11, tá bom? Hoje você já recebe todos esses links do YouTube aí com as aulas, tá? Foi realmente mais rápido, né? Alguma pergunta? Algum comentário? Deixa eu parar aqui a apresentação. Tranquilo? Então tá aí, Jorge, Amanda, Arthur, Fernanda, Hugo, Luiz, Pablo, Tiago. Quem está com o usuário desconhecido, né? Vou falar de novo os nomes, ó, para você. Nós estamos aqui, ó, tá aparecendo para mim, né? O Jorge, deixa eu já colocar, inclusive, aqui essa anotação, Professor, né? sou eu, Karina. A Karina, ótimo, obrigado, Karina. Então tá aí, ok. Mais fácil. Ainda bem que aqui também a turma pequena é fácil, né, Karina? Mas tem hora que aparece 3, 4 usuários desconhecidos e às vezes aparece acho que é o número do telefone, né? Aparece um número, tá certo? Tudo bem, então vamos lá tomar um café, né? Eu também já estou com fome, estou doido para tomar um café aqui e a gente volta 9h45. Preencham para nós ali no intervalo essa lista de presença, é um teste, né? No caso de vocês não precisaria, mas eu tenho que aplicar em outras turmas, eu já estou testando ela desde ontem, tá bom? Então vamos lá. Brigadinho por enquanto, vamos, né? Às 9h45 nós estamos de volta, tá? Até daqui a pouco, gente. Obrigado.
Beleza. 9h45, na 46 já, né? Vamos lá. Tranquilos aí? Conseguiram preencher a lista de presença? Eu já preenchi. Deu certo, né? Deu sim. Maravilha. Eu acho que vai ser uma opção boa, porque, como eu disse no começo, né, Fernanda? Não no caso de vocês, porque o que eu olho já vejo quem está presente, mas uma turma de 90 alunos já fica mais complicado, né? Nossa, Então, fica impossível, né? porque você gasta uma hora para ficar conferindo os nomes e aí fica gente entrando, saindo, né? Então você acaba perdendo um pouquinho o controle. Já que tem que ter o controle, né? Então, difícil, né? Porque, na verdade, assim, minimamente tem que ter um acompanhamento. Eu tive um problema no semestre passado de um aluno que não assistiu nenhuma aula e ele queria ser aprovado, né? Então é difícil. E se fosse presencial, seria uma turma de 90 pessoas mesmo, professor? Ou Não, é porque não, porque está sendo online, né? Vamos dizer assim. porque está sendo online. Eu tenho, nessa turma de 90, né? Teve dia de ter 96. Na 100 verdade, pessoas. corresponde a 4 turmas. Entendeu? 4 turmas. Porque o que eles estão fazendo? Eu acho que, assim, é razoável isso, né? Pensar no lado empresarial, é que eu tenho várias turmas que vão ter que cursar a mesma disciplina. Entendeu? Então, não preciso Então, separar. juntou. Juntou 2 períodos diferentes. Então, são 4 turmas, porque cada período tem 2 turmas. Entendeu? Então, acho que do lado. Eu faria isso, né? Se eu fosse o dono da empresa, né? Então, é isso. E não tem sentido, né? Você ter que ter 2. Às vezes o professor não teria nem a disponibilidade, então teria, né, que ter 2 professores para dar a mesma matéria. Então tem esses detalhezinhos. E claro, né, porque tem o currículo, né, que seria a matriz curricular de cada turma, né, elas às vezes diferenciam, né, então por isso que às vezes você tem uma turma que está cursando o 9º período, fazendo aquela disciplina, e alguém que está no 8º que tem a mesma disciplina, mas é porque as grades são diferentes, né, cada vez que você vai entrando tem grade diferente. Então deve ter aí, funcionando no curso todo, deve ter umas 3 ou 4 grades diferentes. Isso implica em você ter uma matéria, por exemplo, ora você oferece a matéria Direito Ambiental no 5º, e às vezes você está oferecendo ela depois no 9º, né? Então tem essas variações. Aí o que eles fizeram? Pegaram todos aqueles que vão cursar Direito Ambiental e colocaram, né, na mesma turma. Mas você vai ser sempre identificada pela sua turma. Então, você tem um número, tem a sua turma, entendeu? Muito embora você possa fazer a disciplina com outras turmas. Isso já acontecia no presencial, mas, assim, o presencial tem o limite, né, do tamanho da sala. Já limitava, Então, né? Já. Tem sala ali que comporta 100 alunos na faculdade. Eu já dei aula para pouco mais de 100, né? Não tinha jeito de andar na sala. Então, mas agora vai ser impossível isso. Essa situação ela é agora não impossível, dá. né? Pelo menos até Resolver aí. E eu acho que, assim, Fernanda, não é uma coisa que se resolva assim, porque o que infelizmente pode acontecer? Você aparece com uma vacina para esse Covid-19, mas de repente daqui a alguns anos vai aparecer outro Com problema. certeza, isso aí vai tempo, né? Porque nós tivemos esse H1N1, eu vou ser sincero que eu nem me Deve ter uns recordo 10 direito. anos. Foi 2009, me parece. Não, Assim, foi 8. foi 8? Foi 2008. Então,
eu Eu não lembro sei que se foi tão assim, sabe? Porque eu acho que nós ficamos sem aula uma semana só, não foi sabe? tanto que eu me lembro, É, professor, até porque o e- que acontece com o Covid é que a forma de tratamento é muito complexa, né? Então, é, então assim, não existe UTI para todo mundo, né? Então, exato. esse Esse que era é o o, maior problema, né, aqui agora. esse é o maior problema, né? A Às tal vezes da pega curva, uma né, fase que não já quer aguda, catar. É. e aí não tem para todo mundo, né? Agora, o que eu tenho visto aí na fala médica, né, os médicos aí têm quase que uma unanimidade, é o uso da vitamina, né, como aumento da resistência imunológica, na A vitamina vitamina D, C, né? D e C. Hum. D. Na verdade é D3, né? Porque eu faço tratamento com uma médica nutróloga, né? E ela já é adepta dessa vitamina. Tem Há muito tempo muito que eu tempo. suplemento. Tem Ah, muito tempo que eu suplemento essa vitamina D. é, verdade. Então, quer Eu dizer, tem também. uns 2 anos que eu suplemento. Porque muito embora eu sempre estivesse acima do mínimo, o mínimo parece que é 20, e eu sempre tive lá com 40, né? E tudo mais. Ela falou assim: não, aqui é quanto mais melhor, né? A gente tem que pôr 60, 70, né? Que seria o índice dela no organismo, né? Uhum. Então, porque eu tô muito sol, eu faço esporte, né, de outdoor, aí, de corrida, natação, né? Então eu tô sempre no sol. E aí isso me dá uma vitamina D razoável. Mas ela falou: Já não, aqui ajuda, tem que né? suplementar. Já ajuda. E aí tem um estudo agora, eles estão fazendo estudo, acho que o Unicamp está com estudo nesse sentido, de que quem tem a vitamina D mais alta teria menos probabilidade de ter alguma complicação, né? Então, assim, é preventivo também, né? E a vacina também seria preventiva, ela seria uma alternativa mais rápida, talvez, né? Porque você ganha imunidade rápida. Mas o que eu tenho medo mesmo é dessas mutações, né? Então, aí daqui a 2, 3, 4 anos, Pode tá ser que aí a nem gente de seja novo, essa, né? né? Exatamente. Aí tem uma variação aí, um Covid, sei lá, 20, 23, 22, né? Então, não sei, não entendo muito bem dessas nomenclaturas. Bom, vamos lá, vamos trabalhar, né, Fernanda? O pessoal já está por aí, todo mundo? Vamos, né? Vamos lá, né? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui o slide para a gente visualizar. Bom, mais uma pessoa preencheu. Ficou muito prático esse negócio da lista de presença. Eu já olho as pessoas aqui, quem preencheu, já gero planilha. Ótimo, né? Acho que porque o Teams ele tem uma opção para você gerar uma lista automática, né? Mas aí é um tal de Insights, é um aplicativo dele mesmo que você tem que ativar. Só que o nosso aqui, eu não sei por que não aceitou, né? Ele não aceitou esse Insights. E aí, porque quando ele aceita esse aplicativo, você incorpora ele, porque ele vem meio seco, né? Você vai incorporando os aplicativos para melhorar o Teams. E aí ele gera a lista, você clica lá no gerar lista de presença, ele gera a lista, a hora que você entrou, a hora que você saiu, se você participou da aula, se você não participou da aula. Tem uma série de ferramentas interessantes, mas não. Essa aqui, né? Tá. Esse aqui. Mas não aceitou. Tentei implementar aqui, aí fica automático, você não precisa fazer nada, não precisa preencher nada. Eu não preciso de fazer nada a não ser pedir para gerar a lista. Não, mas isso não funcionou. E aí depois tem uma outra opção que seria esse Forms aí. Esse Forms ele também poderia ser automático, né? Você já entraria lá e ele já estaria disponível para você no seu aplicativo aí do Teams. Mas aí o que acontece? Exige-se que você tenha um e-mail corporativo cadastrado lá na faculdade, e aí a maioria, acho que ninguém tem, né? Não, mas eles Ninguém. passaram um tal de CPF edumeio.com.br. Tá. Mas isso é para vocês acessarem, né? Mas provavelmente deve ser a partir desse que gera esse monte de coisa aí. Talvez, mas aí. Bom, mas aí o nosso aí deu certo. Eu achei que, né, na pior das hipóteses, temos uma planilha, tá? Gente, vamos lá então, vamos trabalhar.
aí o constitucionalismo do século XVIII ao XXI. Então, esse é um movimento, né? O movimento de você ter um país com constituição, o que não existia antes, tá? O que não existia antes, né? Você tem aí o país com o país, né? O reino, né? O império com um soberano, que é o rei, e ele é a própria lei. Tem algumas leis ali dentro, né? Tem alguma estrutura de poder, mas não nesse formato que procura, digamos, dar certos poderes ao povo, né? Que fala da construção de um Estado democrático de direito. Isso não tem, né? Porque o soberano era o rei e ponto, né? Nós éramos o povo submisso, subordinado, éramos os súditos desse rei, né? Então, assim funcionava as estruturas. Mesmo as monarquias de hoje, você tem a participação do povo, né? As monarquias. Veja lá no caso da Inglaterra, que tem a rainha Elizabeth II, ela é uma peça decorativa, talvez, e como chefe de Estado, ela estabelece relações internacionais, né? Então, mas ela tem uma posição mais... Né? Tanto é que se brinca, né? Que o político que vira a rainha da Inglaterra, né? Aquele sujeito que está lá só como peça decorativa. Tá? Ele não teria muitas funções, e o primeiro-ministro, no caso, lá da Inglaterra, que é aquele Boris Johnson, né? Ele seria o executivo mesmo, né? Então, existe um chefe de Estado lá na monarquia inglesa que eu estou falando, que é a rainha da Inglaterra, cujas funções são mais, né, decorativas mesmo e de relações internacionais, tá? Enquanto o primeiro-ministro ele trabalha como sendo o chefe de governo, né? Seria ele que, em tese, estaria presidindo o país, tá bom? Então, isso seria a representação do povo. E aí tem, porque ele foi eleito pelo povo, né? A rainha não é eleita, mas o primeiro-ministro é eleito pelo povo. E aí você tem as casas de leis, né? Que também lá na Inglaterra é o sistema bicameral, né? Aqui nós temos um sistema bicameral, só que nós temos um sistema presidencialista federativo, né? E aí temos um Congresso Nacional dividido em Senado Federal, que representa os estados, e a Câmara dos Deputados, que representa o povo, tá? Então você tem esse cenário, né? Lá nós teríamos a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, tá? Então seria um sistema bicameral também, tá? Então, essa história de país com lei que dá poderes ao povo por meio da representatividade, isso é relativamente novo, né? Então, com a Revolução Francesa, nós tivemos esse surgimento do Estado, né? Do Estado nacional, tá? Diferente dos impérios. Os impérios estão ali na Primeira Guerra Mundial, já num quadro de desintegração, tá? Claro que sobraram as monarquias, mas não na estrutura antiga, nas estruturas mais novas, dentro de uma concepção que o povo passa a ter direito. Tá? Então, um Estado que está surgindo aí dessa chamada Revolução Francesa é o Estado liberal. Ou seja, que tem uma intervenção do Estado nas ordens econômicas e financeiras muito pequena. Né? Então, o Estado liberal está aí, ó, pregava a não intervenção do Estado nas questões políticas e econômicas, tá? Então, lógico, eu funciono, é o que eles chamam de laissez-faire francês, né? Então, o Estado liberal entra nessa linha, tá? Quando isso acontece, deixamos que a lei da oferta e procura se sobreponha às ideias sociais. E nós estamos nessa luta até hoje, né? Porque se você pensar bem, vamos lembrar o que aconteceu, né, na história desse Estado liberal, né? Tem uma corrente doutrinária científica que orienta esse Estado liberal, que é o liberalismo econômico, né? Embora exista liberalismo político e liberalismo econômico, mas no liberalismo, de um modo geral, o Estado tem pouca intervenção, pouca participação nas decisões político-econômicas, né? Sobretudo econômicas, né? Principalmente. Mas e essa lei de oferta e procura, que é o capitalismo regulando tudo, né? Fala assim que a lei de oferta e procura, eles chamavam de Adam Smith, né? Vai falar de a mão invisível do Estado, ele regula tudo, tá certo? Bom, em parte sim, mas aí teve problemas, né? Isso foi dando certo, mas quando chegou em 1929, a mostra
clara de que não dava certo, né? A crise de 29 é um exemplo clássico disso. A mão invisível do mercado não conseguiu resolver o problema, né? Então tivemos um colapso a partir de um colapso econômico, né? Que foi a quebra da Bolsa de Nova York, né? O colapso, o crash da Bolsa de Wall Street, certo? Entramos numa grande depressão, né? Não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, porque com a globalização aí, econômica, né? Nas relações internacionais, um problema num país gera problemas nos países parceiros ou nos outros países do planeta de alguma forma. Todos os países foram afetados em maior ou menor escala. E aí o que eu precisei? De um intervencionismo de Estado. O que chamou de New Deal nos Estados Unidos, eu até tenho aqui o livro, né, Os Inventores do New Deal, né, tá de lá. Eu tenho essa leitura de intervenção do Estado na ordem econômica para salvar a economia, para salvar o povo que estava morrendo de fome, no caso dos Estados Unidos, de frio, né, de doenças. Então, o Estado, minimamente, ele tem que ter uma participação para garantir, né? Imagina se não fosse mal ou bem no Brasil, o Estado agora, né, falando com a Fernanda aqui sobre as questões ligadas, né, ao Covid, né? E aí nós vimos a importância de ter um sistema de saúde pública, né? Porque se não tem um sistema de saúde pública, não adiantava você ter um sistema privado de saúde, porque mesmo o sistema privado você vai ter que usar ali a UTI do Estado, né? Então o Covid mostrou muito aí a importância do Estado na vida das pessoas, né? Então isso é extremamente importante. Imagina a situação, não sei se alguém morou nos Estados Unidos aí, se pode relatar isso para nós, mas alguém de vocês, no caso, né, se conhece essa realidade da saúde nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então você tem dinheiro, você cuida da saúde, não tem jeito, né? Porque é predominantemente privado, né, o sistema ali, né? Tanto é que foi grande polêmica esse Obamacare, né, no governo anterior aí do Barack Obama, tentando implementar um sistema de saúde. A Inglaterra, mesmo há tempos, vem tentando copiar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde no Brasil, né? E aí, lógico, a nossa perspectiva enquanto povo é tentar trazer essas garantias mais amplas possíveis, né? Então, o SUS, só fala mal do SUS quem não conhece o que é o SUS, quem nunca usou o SUS, né? Mas não tem jeito de não ter usado o SUS, né? Se você bebeu um comprimidinho, você usou o SUS, tomou a vacina, usou o SUS, né? Então, ele faz a fiscalização de medicamentos, cuida do sanitarismo, né? Da questão do saneamento básico, né? E a gente pensa em SUS só atendimento médico, né? Mas é uma gama de elementos vinculados à saúde pública, né? Só dá uma olhadinha no artigo 200 da Constituição que você vai começar a perceber essa lógica aí ao longo da história, né? Então, antes da gente, né, criticar o serviço público, a gente tem que lembrar do que foi que está sendo essa pandemia, e sem o Estado nós não teríamos condições mínimas de sobreviver, né? Então, esse liberalismo ele teve problemas, veio a intervenção do Estado com o New Deal nos Estados Unidos. Aqui nós tivemos o intervencionismo do governo Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas promove aí quase que uma cópia daquilo que se fez dentro dos Estados Unidos, né? Aliás, muitos países fizeram isso na Europa e tudo mais, e você tem consequências positivas disso até hoje, quando você pega lá, né, as condições de países na Europa que estabeleceram o famoso welfare state, né, o estado de bem-estar social, né? Os melhores países em condições de vida na Europa são aqueles que adotam a política do welfare state, em que você tem uma atuação forte do Estado, né? Pensa, por exemplo, onde é o melhor lugar de educação no planeta, né? A Finlândia. E a Finlândia, ninguém paga um centavo de escola, né? Não tem mensalidade igual a gente tem que pagar aqui, ó, no caso, né? Quanto cresceu as escolas cresceram, né? As escolas particulares Brasil afora, né? Muito embora tenhamos escolas públicas. Então, e onde está o maior número de pessoas, na verdade, são nas escolas públicas. Mas você vai perceber que lá na Finlândia, por exemplo, além de tudo, eu tenho a qualidade, né, da educação, que é considerada a melhor educação do planeta, tá? Entre outros lugares, você vai perceber também Noruega, Suécia, né? Você vai ter essa mesma situação, tá? Então, a lógica do welfare state ainda persiste, né, como política de Estado
em alguns países, né? Então, o Brasil tem uma parte muito pequena disso, né? Então, a gente, né, poderia melhorar isso, tá? Bom, a história de acabar com a tirania, pelo menos evitar a tirania, evitar que governos despóticos, né, pudessem existir, né, vem aí o Espírito das Leis, né, o livro do Barão de Montesquieu, tá? Então ele elaborou críticas à sociedade da época, né, pré-Revolução Francesa, e princípios para uma sociedade nova, né? E aí, quando ele escreve o Espírito das Leis, ele está falando dessa sociedade nova, né, com divisão do poder. Então, essa história de dividir em executivo, legislativo, judiciário, né, nós já tivemos aí um poder moderador, né? Então, isso é para garantir que nós tivéssemos um Estado consolidado nas leis, né, evitando, né, o déspota, né, o governo, né, ditatorial e tirano, porque imagina eu concentrar todos os poderes nas mãos de um só, né? Então, por isso que há separação de poderes no Brasil. Por isso que há separação de poderes, né? Porque você tem aí o executivo que tem que executar as leis, na verdade. Não é ele que produz a lei, né? Porque se ele vai produzir a lei, em regra geral, ele vai produzir leis que sejam, obviamente, em seu próprio benefício. E se ele mesmo se julga, né, se aquele poder se julga, então, lógico, nós não teríamos uma justiça. Tá? Então, a separação dos poderes ela vem nessa linha de raciocínio de consolidação da democracia mesmo, né, evitando governos despóticos. Né? Então, vem o espírito das leis. Tá? O espírito das leis é a obra dele, né? Até Montesquieu eu tenho aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Esse eu consegui, né? Então, aqui, ó, Montesquieu, como os pensadores, são duas obras, e aqui nós temos, ó, obra 1, obra 2, o espírito das leis, né? Tá aqui, né? Então, tem toda a história do pensador, vida e obra e tal, né? Então, nessa configuração. Tá aí, ó, o espírito das leis, a obra traçou uma forma de governo que respeitasse uma legislação superior, né? A Constituição, tanto é que depois, eu acho que lá vocês vão ouvir falar muito disso, né? Lá na introdução ao estudo de direito, que é o segundo bimestre nosso, a gente, né, vai terminar essa matéria e começar lá a introdução ao estudo de direito, em que aqui é história, né? E depois no segundo bimestre vem um pouco da introdução, e a gente vai falar um pouquinho dessa coisa da hierarquia, das normas, né? Então, a pirâmide de Kelsen, né? Hans Kelsen, um teórico da teoria pura do direito, então ele fala lá no alto está a Constituição e nós temos uma série de leis infraconstitucionais. As leis infraconstitucionais não podem ferir a lei superior, aí, que é a Carta Magna nossa. Então, aí você já ouviu falar demais disso, né? Ah, essa lei é inconstitucional, essa ação aí do Estado é inconstitucional. Então, em nome disso, que eu tenho uma hierarquia, tá? Então, eu tenho, né, uma forma de governo respeitando uma legislação superior. Aí aqueles discursos do político, ninguém está acima da lei, né? Então está aí nessa lógica de poder, e aí, óbvio, né? Você tem a tripartição dos poderes, né? Com o executivo, legislativo e judiciário. Não? Esses ideais surgiram durante esse contexto e deram origem aos movimentos constitucionalistas, né? Movimentos constitucionais e, portanto, ao constitucionalismo como sistema de defesa de um regime que nós vivemos. Então, por isso nós temos que respeitar a Constituição, que está aí, as nossas garantias estão previstas ali, né? Governos regulados por Constituição são governos que garantem a construção de um Estado democrático de direito. Basta a gente ler aqui, ó, quando você pega... Você vai fazer isso lá no direito constitucional, mas se você pega aqui, ó, só a título de ilustração, né? Ilustrando isso que eu estou te falando agora, ele fala lá, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, nós somos um Estado democrático de direito. Nós estamos numa construção do Estado democrático de direito e os nossos fundamentos. O primeiro é a soberania do país, nós somos um país independente. O segundo é a cidadania, né? Quer dizer, que é o valor, né, nosso enquanto parte desse processo democrático, né? O inciso terceiro, a dignidade nossa enquanto ser humano, né? O quarto, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, está lá o capitalismo presente aqui para nós, e o pluralismo político, né? Como inciso
quinto. Então, esses são grandes pilares que sustentam a nossa democracia, como chamada a nossa jovem democracia, que agora que está com 30 anos, né? Nesse caso, 32 anos por causa da Constituição aqui, né? Aí vem os poderes, no artigo 2º está isso aí, ó. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, tá? Então, isso que eu estou te falando, que o Montesquieu trabalhou lá, né, no século XVIII, nós temos aqui no artigo 2º, que é a divisão dos poderes aqui, tá? Então, esse espírito das leis está aqui, tá? Então, constituem objetivos. Olha só o objetivo do Brasil, ó. Fundamentais da República Federativa do Brasil. Veja se nós estamos cumprindo esses objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento. Desenvolvimento não é crescimento econômico apenas. Desenvolvimento é crescimento econômico associado com a melhora das condições de vida da população, no que tange a ter o emprego, no que tange a ter acesso a uma série de direitos, tá certo? A ter uma melhora na sua qualidade de vida, tá? Ter uma saúde adequada do ponto de vista da saúde pública, tá? 3, erradicar a pobreza, é o objetivo do Brasil, no artigo 3º da Constituição, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está aqui escrito, basta você pegar o artigo 3º aqui da Constituição, lembrando sempre que é a nossa lei máxima, tá? 4, promover o bem de todos, todos são todos, né? Não é uma parcela, sem preconceito de origem, aí tanto faz a minha origem, a minha raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, tá? Isso que está estabelecido aqui, né? E as relações internacionais está no artigo 4º, que eu não vou ler agora, não precisa, né? Tudo bem? Então, esse é o cenário, tá? Que são desses ideais, né? Ideais ligados ao liberalismo, principalmente naquele momento, né? A consolidação da divisão dos poderes, e você tem os movimentos constitucionais e constitucionalistas, tá? E essa é uma garantia, né, da defesa do direito do ser humano, tá? Isso é fundamental, ó. Tá aqui, quando eu falo para você do objetivo, né, do constitucionalismo, defesa dos direitos humanos fundamentais contra o poder do próprio Estado, o Estado de direito, tá? Então é importante pensar que o Estado não pode tudo, ele não pode massacrar a gente, ele não pode retirar os nossos direitos, estão aqui consagrados na Constituição. A característica da generalidade impõe a aplicação de leis a todos os casos iguais e da impessoalidade, né, que seriam princípios, impõe aí que a mesma não faça distinção entre as pessoas. Você percebeu aqui que não há, né, pelo menos na lei, não poderia ter distinções. Quando eu falo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, artigo 5º, né? Quando você fala, por exemplo, que é promover o bem de todos, no artigo 3º, inciso 4º, sem preconceito de origem ou quaisquer outras formas de discriminação. Está escrito aqui na Constituição, e a Constituição é só a lei máxima. A história, portanto, do constitucionalismo europeu, ela é dividida em algumas eras, né? Então, se você pensar em toda a história, né, da Europa, né, até o século V, a gente fala que é a Idade Antiga, com aí no século V a tomada do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros, né, as conquistas bárbaras aí, né, colocam a transição entre a Idade Antiga, que é desde o começo da humanidade aí até, né, o século V depois de Cristo, e uma parte desse período é de domínio do Império Romano, como nós falamos, né? A Idade Média vai aí do século V até a queda, né, de Constantinopla, né? Onde está Istambul hoje ali, que é o século XV. Século XV está começando a expansão marítimo-comercial, né? Você tem aí o capitalismo comercial, a revolução comercial, as conquistas, né, marcadas pelas colonizações, tá? E ali no século XV até o século XVIII é o que a gente chama de era moderna. Então a Revolução Francesa, ela traz para nós aí um marco importante. E aí nós temos a Idade Contemporânea, que é a nossa, que aparece para nós com a Revolução Francesa e vem até os dias de hoje, tá? Então essa seria
a divisão, né, do que nós chamamos de história do constitucionalismo, né? Então, história da Europa em si, que acaba sendo a história do mundo, né? Então, você tem esse cenário, tá? É muito importante que a gente reconheça que a Constituição, então, é a famosa Carta Magna, né? Então, a Carta Magna foi aquela que nós tivemos lá no século XIII, né? Na Inglaterra, tá aqui, ó, Carta Magna, né? Por isso que a gente chama, eventualmente, a nossa Constituição de Carta Magna, em alusão a essa declaração do rei, né? Do rei João da Inglaterra, o famoso João sem terra, tá? Assinou lá, então, a declaração solene que o rei João da Inglaterra, em 1215, ele assinou isso em 15 de junho de 1215, tá? Influenciando a evolução da história, né? Então, quer dizer que não é bem a Constituição, mas é uma declaração que dá como base a lógica da Constituição, né? Está nos primórdios da ideia de Constituição. Então, contribuições da Carta Magna, só para a gente ter uma ideia, né? Liberdade, né? Liberdade no caso da Igreja em relação ao governo. Vamos lembrar que a Inglaterra teve uma cisão com a Igreja Católica, né? Então, uma reforma protestante lá. Aí nós vamos lembrar de Martinho Lutero, né? Numa reforma protestante. E aí o papel importante do rei, que já era rei, acho que é Henrique VIII, né? Quando você tem a separação ali no século XVII, tá? É um pouquinho para frente daí, né? Então, isso é só uma liberdade da igreja. E depois você tem esse cenário aí do cisma, né? Com a revolução ou a reforma protestante, tá? E aí nasce o anglicanismo. Quem que é chefe da igreja anglicana, que é uma igreja cristã, né? Os anglicanos são protestantes, luteranos, e você tem essa linha em que quem é chefe da igreja anglicana é a rainha da Inglaterra, quem está no poder, né? No país, né? O monarca que está no poder, né? Que naquela época, em 1215, aliás, era o João sem terra. Tá? Hoje é a rainha da Inglaterra. Então, chefe. Só que naquela época não havia o anglicanismo. O anglicanismo surge bem depois, tá? Então, nós temos a liberdade da igreja em face do governo. Depois nós vamos ter uma ruptura da Igreja Católica com a Inglaterra, né? O rei Henrique VIII ele chegou a ser excomungado da Igreja Católica pelo Papa. Nós temos direito de propriedade do cidadão livre, né? Então aí tem algumas designações importantes, mas o direito de propriedade. E o direito de propriedade está aqui presente, o artigo 5º fala que nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, né? Então você tem propriedade, não é propriedade de terra apenas, qualquer propriedade, tá? A propriedade privada, é o seu, né? O bem que nós temos, qualquer que seja ele, né? Nós temos esse direito, tá certo? E nós temos aí também uma proteção contra os impostos excessivos, que era muito comum, né? Não é porque o cara é bonzinho, não, porque o povo começa a se rebelar, né? E durante a Idade Moderna, nós passamos a ter uma série de documentos, né, que acabam trazendo para nós essa perspectiva de construção de direitos, né? Por exemplo, né, a Petição de Direitos, em 1628, o Decreto de Corpo Livre, em 1679, a Declaração de Direitos, em 1689, e o Decreto de Estabelecimento, em 1701. São alguns documentos importantes que revelam construções de direitos, né? Você está tendo consagrações, está evoluindo com a palavra é essa mesmo, né? Evoluir como no sentido de melhora, né? De acesso aos direitos. Por isso que a Carta Magna ela foi tão importante nesse cenário, porque ela abre, né, um conjunto de direitos dados pelo poder soberano do rei ao povo, né, pelo menos em parte, tá? Então isso é um avanço, né? Mas isso é no século XIII, né? Os nossos maiores avanços são na Idade Contemporânea a partir da Revolução Francesa, para você ter uma ideia, tá? Grandes marcos históricos desse constitucionalismo, então, a Constituição norte-americana de 1787, e aí a Constituição Francesa, logo depois da Revolução Francesa. É muito importante pensar, inclusive, que essa perspectiva de que a Constituição dos Estados Unidos, que é a mesma até hoje, né, ela foi a primeira, né? Quer dizer, a Carta Magna não é bem uma Constituição, é só uma inspiração, né, lá do
do João Sem Terra. Isso não é a primeira Constituição, não é a Carta Magna de João Sem Terra. Aquilo lá é apenas, né, um conjunto de concessões de direitos que inspiraram, né, o movimento constitucionalista, tá? Então, a Constituição americana dos Estados Unidos foi a primeira, tá certo? Então, ela é uma referência em termos de liberdade, tanto é que a França presenteou os Estados Unidos com uma estátua, né? A Estátua da Liberdade, lá nos Estados Unidos, é um presente francês, na verdade, né? Logo em seguida, fazendo aí a sua Constituição, né? E você tem um elemento importante, né? Olha, a concentração de riquezas e poder nas mãos de poucos e a exclusão social é um cenário do liberalismo, né? Isso é um cenário que a gente carrega até hoje, porque isso aí também está coincidindo, não é a mesma coisa, mas está coincidindo com a perspectiva do capitalismo, né? O capitalismo que de comercial transita a industrial a partir desses momentos aí, sobretudo na Europa, tá? Então, isso é um quadro que deve ser considerado, né? Então, você tem uma concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, exclusão social. Isso é um problema. Nós não conseguimos resolver isso ainda, tá? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um cenário interessante de direitos humanos, né? Que nós vamos trabalhar no capítulo seguinte, mas aqui eu estou dando uma linha de raciocínio dentro dessa evolução do constitucionalismo. Em 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembra que em 1789 é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, com a Revolução Francesa, tá? Então, aqui há uma carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada, né, que veio a gente fala, veio a lume, né? Lume é luz, né? Veio à luz em 10 de dezembro de 1948, né, quando se apresentou aí a Carta dos Direitos Humanos, né, promulgada pela ONU, e traz a ideia, né, de universalização dos direitos humanos fundamentais, tá? E os direitos e garantias fundamentais, eles passam, né, a se consagrar aqui, ó, no caso, na lei, na Constituição, tá? Então, você tem direitos fundamentais e direitos humanos nesse cenário, tá? A expressão direito humano é uma maneira de você abordar os direitos relativos ao ser humano. Não há como existir se nós não tivermos direito. Esses direitos são considerados fundamentais, porque sem eles a pessoa humana não consegue existir, não é capaz de se envolver e de participar plenamente da vida, né? Nós entramos numa onda forte aí de críticas a direitos humanos, né? Muitas pessoas tratando de forma pejorativa, mas é bom lembrar que sem eles não tem como existir. Como é que você tem o direito humano? O direito à vida é um direito humano, entendeu? Então, o que há é, na verdade, um equívoco de algumas pessoas achando que o direito humano é uma forma de proteger, né? Tem uma onda aí de achar que direito humano é para proteger, por exemplo, o bandido que vai preso. Não tem absolutamente nenhum vínculo com isso a partir do momento que você começa a entender a história do direito, né? Que ter direito à vida é direito humano. Então, como é que eu vou existir se eu não tiver o direito humano à vida, né? Então, esses direitos e garantias fundamentais, eles foram construídos ao longo da história com muita dificuldade, né? Você está percebendo que ao longo da história muitas atrocidades foram e ainda são cometidas, por mais que tenhamos leis escritas, né? Então, isso é importante pensar. Esse Dalmo de Abreu Dallari é um jurista muito competente, muito famoso aqui no direito brasileiro, né? Com certeza você vai ler alguns livros, né, de Dalmo de Abreu Dallari, tá? Então, olha só, aí quando eu começo a construir o Estado Democrático de Direito, né, o poder delegado pelo povo não é absoluto, tá? Então, tem limitações. Quem está no poder pode tudo? Não, não pode tudo, tá? Que você elegeu um presidente, elegeu um governador, elegeu um prefeito, esse poder que nós estamos concedendo, delegando ao governo, aí, ao presidente, ao governador, ao prefeito, aos vereadores, aos deputados estaduais, deputados federais e senadores, não são poderes absolutos. O Estado não pode tudo. E aí, para que a gente tenha uma limitação desses poderes, vem a lei. Uma das leis é a Constituição.
Então, quando ela garante para nós direitos aqui, né, ó, tá lá, direitos e garantias fundamentais, não é uma questão de privilégio, é uma tentativa de garantir segurança para nós contra esse histórico poder absoluto e despótico, né, de soberanos no passado, que eram aqueles reis, né, aqueles dentro das monarquias absolutistas, tá? Então, é engraçado isso, como que as pessoas têm os direitos e querem negar esses direitos, né, muitas vezes, tá? E tratam pejorativamente os direitos humanos, mal sabendo que só existem em decorrência da existência de, né, direitos humanos, o direito de defesa, né? Então, você pode, por exemplo, alguém te acusa de alguma coisa, lógico, você tem todo um direito de defesa, que é um direito humano, inclusive, vinculado à lei, né? Então, você tem lá um direito ao devido processo legal, né, marcado pelo princípio do contraditório, de uma ampla defesa, tá? Para que o Estado não possa cometer injustiças contra nós, o povo, né, as pessoas. Tanto é que existem os direitos coletivos e individuais, tá certo? E aí, lógico, olha, são direitos de defesa, chamados de negativos, porque protegem o homem contra a própria sociedade em que vive. E essa sociedade, no caso, relacionada ao Estado, né? Que o Estado não pode ser um Estado despótico, né? Ou seja, né, tirano, tá? A busca da origem dos direitos individuais do homem, leia-se ser humano, aponta geograficamente o Egito e a Mesopotâmia lá em 3.000 anos antes de Cristo, né? Surge ali, tá? Nós não construímos direitos humanos em 1948, eles vêm sendo construídos ao longo da história, né? Então já existiam alguns mecanismos de proteção individual em relação ao Estado, mas são precários, óbvio, dada a questão da evolução ainda da sociedade, né? Então é importante pensar isso. Nós chegamos a citar dois ordenamentos antigos, eu coloquei de volta aqui para você lembrar, o Código de Hammurabi, né? Lá no século XVII, antes de Cristo. Século XVII, antes de Cristo. A Revolução Francesa, no século XVIII, depois de Cristo, né? Então você tem aí, né, 35 séculos de distância, né? Um dos primeiros códigos articularam um conjunto de direitos humanos, tais como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família, né, prevendo aí a superioridade das leis em relação aos governantes. Então, olha que interessante, 35 séculos antes da Revolução Francesa, nós já tínhamos uma codificação, né? Entendendo que lá na Mesopotâmia, então, já se falava em alguma forma de direito humano, muito embora precária, tentando garantir a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família, e que a lei pudesse ser considerada superior ao governante. Tá? Claro que muitos reis ao longo da história, né, principalmente quando você vai lá no Egito antigo, ou mesmo aí na Europa, né, com o absolutismo, você vai ter essa, né, supressão do poder das leis em nome de um poder, né, que é a vontade do soberano, do rei. A Lei das 12 Tábuas também, né, considerado um dos primeiros textos escritos a dedicar espaço aos direitos à liberdade, propriedade e proteção ao cidadão, né? E aí na Constituição a gente tem que lembrar sempre disso aqui, ó. Nós temos alguns valores importantes, como a busca da verdade, solidariedade, o consenso, a continuidade, a universalização, a integração e a participação. Eu falo de cada um deles aí na sequência. Está aqui, né? A verdade, a Constituição não pode mais gerar falsas expectativas, né? O Constituinte só poderá prometer o que for viável cumprir, devendo ser transparente e ético, né? É difícil falar de transparência, ética, né? No mundo da política como ela existe hoje, mas é importante pensar que um princípio basilar, um valor, né, basilar da Constituição seria a verdade. Nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece. Você vai ler uma série de artigos na Constituição e você fala, não, mas isso aqui não é verdade, né? Então, você pega lá sobre o salário mínimo, né? Não sei se nós já falamos isso, mas se você ler sobre o salário mínimo no artigo 7º da Constituição, o inciso, acho que é 6º, né? Não lembro certinho, vamos ver aqui. No artigo 7º, inciso 4º, na verdade, ó, tem os dois algarismos aí. Ó. Salário mínimo é um direito do trabalhador, né? Fixado em lei nacionalmente unificado,
capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o valor aquisitivo, né? Então, quer dizer, você fala assim, não, Rogério, isso não pode ser verdade, né? E realmente, não é, o salário mínimo não dá para fazer isso, né? Então, nem sempre o valor propagado quer dizer que você vai encontrá-lo, né, nas constituições. Aí é valor constitucional geral, não é a Constituição brasileira que a gente está falando. A gente está falando de um movimento constitucionalista que defende a Constituição como lei máxima do país e que deveria ter só verdades, né? Mas, infelizmente, você não vai ter essa lógica aí também em todos os lugares. Solidariedade trata-se de nova perspectiva de igualdade, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vinculado à ideia da fraternidade lá na Revolução Francesa, né? Sedimentada na solidariedade dos povos, na dignidade da pessoa humana e na justiça social. E foi muito trabalhado isso depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa da divulgação do Holocausto, né? O Holocausto aquele massacre, né? Aquele genocídio provocado por Adolf Hitler, no caso, durante o período da guerra, contra 12 milhões de pessoas. Desses 12 milhões, 6 milhões eram judeus, né? Morreram porque eram judeus, basicamente, né? Então você tem aí um princípio que cresce depois disso, né? Quando o mundo começou a conhecer essa história do Holocausto, né, perpetrado aí pelos nazistas, nós começamos a desenvolver um sentimento mais fraterno, de solidariedade, de cooperação entre os povos. Tanto é que isso vem para a Carta Constitucional, tá? Né? E na Carta Constitucional é muito interessante você observar isso, né? Que eu já li aqui nos artigos anteriores, né? Mas aí quando fala aqui do artigo 4º, né? É interessante você observar isso. Olha, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a independência nacional, que está equivalendo ao poder soberano, né, a prevalência dos direitos humanos. É o segundo inciso do artigo 4º da Constituição, né, a questão da prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, que é a vontade dos povos, inclusive, de garantir uma autonomia ou uma independência, a não intervenção, que é um princípio brasileiro importante, igualdade entre os estados, que são países, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos, tá vendo? Cooperação vinculada a essa lógica do consenso aí para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, né? E ainda fala lá no parágrafo que nós vamos buscar uma integração regional aqui, no caso, né, na América Latina, tá? E ainda mais, dentro dessa linha da solidariedade, cresceram, né, as preocupações e discussões sobre valores do ser humano. Aí vem a lógica, né, da ampliação do conceito do valor, né, do ser humano como dignidade humana. E lá no artigo 1º, fala que nós temos aí fundamentos, o inciso 3º é a dignidade humana, que é o maior valor que um ser humano pode ter, né? Não tem valor econômico, tá? Tem um valor, né, muito além do valor econômico, e isso a gente chama de dignidade humana, tá? É um princípio basilar de toda a nossa Constituição, está no artigo 1º, inciso 3º, tá bom? A continuidade, né? Aliás, o consenso, né? A Constituição do futuro deverá ser fruto de consenso democrático. Então, em tese, seria isso, né? Porque eles estão falando isso aí lá atrás, né, no século XVIII. Então, a nossa Constituição tem, então, elementos vinculados ao consenso, né? Você pode observar isso até por conta, né, da construção de um Estado democrático, tá? Então, isso está lá, depois você dá uma lida no preâmbulo da Constituição, é um negócio muito bonito, inclusive, né? O preâmbulo da Constituição, tá? Continuidade, ao se reformar a Constituição, a ruptura não pode deixar de levar em conta os avanços já conquistados. Não posso tirar direitos, eu só tenho que acrescentar direitos, e não é o que tem acontecido aí, porque de uma maneira ou de outra estão tirando alguns direitos. Nós falamos lá das reformas, não necessariamente dentro da Constituição, mas fora dela, no que tange aí algumas reformas que o governo tem feito, desde a reforma trabalhista lá em 2017, feita durante o governo Michel Temer, né? Então não poderia perder direitos, não posso tirar direitos do povo, né?
já que nós temos direito a uma previdência social como um direito de garantia fundamental, uma reforma da Previdência, e essa tem acontecido, né? Tem tirado muitos direitos previdenciários nossos, né? Refere-se, no caso, à participação, é um princípio basilar também, importante, você vai ver em todos os setores do direito, né? Refere-se à efetiva participação dos corpos intermediários da sociedade, consagrando-se a ideia de democracia participativa e a consolidação do Estado democrático de direito. Tá? Ainda temos mais dois, né, que são integração, né, que trata-se de previsão de órgãos supranacionais, né, para implementação de uma integração espiritual, moral, ética, aliás, e institucional entre os povos. Tá? Então, a ideia de integração, né, e aí está lá, na Constituição nossa, nós temos a integração aqui, ó, né, quando ele fala de no parágrafo único do artigo 4º, ele fala da integração, ó, buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina. Tá? Então, nós temos isso consagrado aqui também, né? nessa linha de raciocínio. Tem a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, lá no artigo 4º também, inciso 9º. Tá? E nós temos a universalização, refere-se à consagração dos direitos fundamentais internacionais nas constituições futuras. Então, a nossa está aqui. Você pegou lá o título 2, né? O título 2, já no artigo 5º, já está falando sobre isso aí, ó. Só que todas as constituições deveriam ter, né? Fazendo prevalecer o princípio da dignidade humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º, né? De maneira universal, não é só no Brasil, não é só num ou outro país, tá? Então, né? Evitando, portanto, a desumanização. Nós temos que humanizar, e essa humanização ela deve estar presente em todos os momentos, né? Se você pegar, por exemplo, toda a parte econômica, está falando muito economia, o presidente reforça isso, que tem que ter economia, e eu vou dizer para você que tem que ter economia, assim que a gente sobrevive, lógico, não tem jeito de viver sem a economia, tá? Tanto é que a gente não precisa ficar esperneando demais, olha só, quando eu pego aqui o artigo 170 da Constituição, fala da ordem econômica e financeira do país, e o artigo 170 fala assim, ó, a ordem econômica, né, a economia brasileira, é fundada na valorização do trabalho humano, né? Então está lá no caput do artigo 170, fundada na valorização do trabalho humano. Será que está acontecendo isso mesmo, né? Com quase 14 milhões de desempregados? Na livre iniciativa. A livre iniciativa é o modelo capitalista, que muita gente tem medo que ela acabe. Não vai acabar. Não vai acabar. Por mais danosa que, às vezes, ela possa se apresentar. Não vai acabar, pelo menos por enquanto, né? Tem, por fim, assegurar a todos a existência digna. Então, a dignidade da pessoa humana, no princípio da universalização, isso deveria ser uma prática em todos os países. O problema é que, às vezes, está escrito na Constituição e não é praticado dentro do país também, né? Como nós temos visto aqui no Brasil, conforme ditames de justiça social. Será que o país é um país que valoriza a justiça social? Dá uma olhada nas questões ligadas à desigualdade do país, está aí, né? Então, aí vem, né, observar os seguintes princípios. Aí tem alguns princípios importantes aqui, né, que eu não vou ler agora, mas você já viu que existe um artigo, que é o 170, na verdade, todo o capítulo ali falando sobre a ordem econômica e financeira, tá? Então é importante pensar na ideia da humanização e não na desumanização. A Constituição está na linha da humanização, mas ela precisa ser seguida efetivamente pelos nossos governantes, senão não teria sentido, né? Esse quadro, tá bom? Vamos passar? Dúvida? O Estado nosso, que é o Estado contemporâneo, né, ele nasceu, então, aí nesse momento, século XVIII, né, a partir de um desejo de se frear o livre-arbítrio do governante. Isso tem que ficar claro para você, né? Depois você grifa isso lá no seu texto. Tá? Então, qual que é a ideia de criar o Estado, né? O Estado como nós o conhecemos hoje, para frear aquele poder, né, que o governante tinha, os reis, né? Os imperadores, né, aqueles poderes absolutos, ao ponto do Luís XIV dizer que ele era o Estado, né? Então nós estamos falando de um Estado novo, que é esse contemporâneo, né? Então, assim, que atuavam sem leis que limitassem seus diversos poderes. Então, os poderes do rei eram ilimitados, né? Fazia verdadeiras atrocidades e não eram punidos, né? Porque estavam muito acima da lei, tá?
No caso da Inglaterra, que colonizou vários lugares no planeta, né? Então nós temos aí um cenário interessante. Eles colonizaram ali os Estados Unidos, foram colônia da Inglaterra. Então, da revolução dos colonos ingleses na América do Norte, dando origem, né? Você já estudou isso, com certeza, né? A independência das 13 colônias inglesas que deu origem aos Estados Unidos da América, né? Até a Revolução do Povo Francês, em 1789, pode-se observar o mesmo descontentamento contra um poder despótico, abusivo e pouco orientado aos desejos da maioria. Isso tem que ficar muito claro, gente. Isso tem que ficar muito claro, que ao longo da história nós chegamos à construção de um Estado contemporâneo, né, que pode ser caracterizado como o democrático, mas em construção, é lógico, cujo objetivo nosso era, efetivamente, então, eliminar o poder despótico, e aí quem chega ao poder quer realmente exercer esse poder assim, né, mas sem muito limite, né? Então as leis estabelecem esses limites, tá certo? Então é importante que você perceba isso, e nós, de lá para cá, nós continuamos num embate contínuo, né, de buscar aí cada vez mais direitos, mais voz do povo, e os governantes tentando limitar os poderes desse povo. Então, isso tem acontecido. No Brasil, você percebe isso claramente também, apesar das nossas leis, né? As sucessivas vitórias revolucionárias do povo, inclusive, nos mostraram que os países, aos poucos, passariam a instituir governos pautados nas leis. Tá? Então, em regra geral, as leis estão presentes dentro dos países. Essa é a ideia de Estado contemporâneo, onde o governo ele é transitório, inclusive, nós não teríamos aí, tem claro, né? Em alguns casos eles são se eternizam aí, né? Mesmo pelo voto, né? Você vai lá na Rússia, o Vladimir Putin está no poder desde 1999, né? São mais de 20 anos no poder, tá? E é eleito, né? Tem eleições, é eleito, mas tem vários meios para burlar aí as eleições. Então temos esses probleminhas em vários países no planeta, tá? Vários países, tá? Então tá. Aí nós temos alguns ideais importantes, como o iluminismo e o liberalismo, né? Então tá aí, a dos ideais como liberalismo e iluminismo, surgiram os movimentos constitucionais e o constitucionalismo como sistema de defesa do regime constitucional, tá? Então nós temos aí, né, a Constituição como, na verdade, uma garantia para nós, tá? Governos regulados por uma Constituição muito importante, porque isso permite que tenhamos algum acesso ao poder, permite que tenhamos direitos, e aí é isso que a gente precisa entender, né? E não ficar sem o conhecimento falando, por exemplo, mal dos direitos humanos, que é um direito nosso de existir, inclusive, né? Então é muito importante isso, né? De estabelecer preceitos de defesa aos direitos humanos fundamentais, tá? Objetivo do constitucionalismo, a defesa dos direitos humanos contra o poder do Estado, lógico. E o Estado de Direito, então, surge para que os países se organizem com suas normas, dando, né, fluxo à ideia do Estado democrático de direito, tá? Só para lembrar, gente, aqui, ó, o iluminismo, né, o século das luzes, quando nós saímos do período das trevas, né, a ilustração, né, começa a se construir mesmo um pouco antes, né, mas os iluministas foram os ideólogos da Revolução Francesa, tá? É um movimento intelectual, filosófico, que dominou o mundo, né, das ideias, das teorias aí dentro da Europa durante o século XVIII. É o século da filosofia, do pensamento, da política, tá? Isso vem se construindo desde o Renascimento cultural, né? Então, o Renascimento, até chegar no Iluminismo, é a consagração do fim desse período das trevas, né? Então, iniciou uma série de ideias centradas na razão como principal fonte da autoridade e legitimidade, né? Então, é importante pensar na razão, e não no poder divino que o rei falava que tinha, né? Defendia ideais, né, como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, o governo constitucional e a separação da igreja do Estado, né? E são algumas características importantes aí do iluminismo, tá?
E é importante pensar nessa perspectiva, tá? Eu acho que o iluminismo ele traz uma corrente importante para nós, né? Nós temos aí dentro dessa linha, então, os direitos fundamentais e direitos humanos, né? Que nós já falamos, esse que nós já falamos, certo? Os direitos humanos também já falamos, está repetido aqui, né? Beleza? Tá. Então, tá aí, ó. Na França, então, nós temos esse cenário aí, né? De doutrinas, né, centrais aí dos filósofos do iluminismo. E aí o iluminismo é muito forte na França nesse período, né, garantindo aí essa perspectiva da busca da liberdade, né, sobretudo rompendo com os dogmas católicos. E aí, lógico, né, esse quadro é importante para a gente pensar, né, nessa linha de pensamento científico. Na verdade, isso aqui são características do iluminismo, porque ficou colocado errado ali dentro do slide, tá? Então você tem essa sequência daquele iluminismo, porque logo em seguida vem o liberalismo aí, nessa perspectiva, ó, filosofia política e moral baseada na liberdade, consentimento dos governados e igualdade diante da lei, né? Então essa é a ideia liberal. E aí nós chegamos a essa perspectiva aqui, ó, final, que os liberais apoiam ideias como governo limitado, direito, por isso que o neoliberalismo é isso, né? A limitação dos poderes do Estado, incluindo direitos civis, direitos humanos, livre mercado, democracia, secularismo ou secularização, que é a separação da igreja e do Estado, né? Liberdade de expressão, imprensa e religiosa, tá? E, obviamente, a notoriedade do liberalismo começou a se propagar, sobretudo, a partir do iluminismo, né? Então, nesse período aí, no século XVIII, por isso tem muitas obras nesse sentido durante esse período, tá? Contestando diversas normas sociais vigentes até aquele momento. Por exemplo, o poder do rei, dele ser perpetuado no poder, né? Então, o privilégio hereditário aí de quem está no poder, né? Entre outras situações, as capitanias hereditárias aqui no Brasil, né, com a doação de terras a determinadas famílias, se eternizariam como dono daquela terra. O Estado confessional é um Estado que opta por uma religião, né? Então, por exemplo, você fala o Brasil é um Estado laico, né? É um Estado com muitos católicos, muitos cristãos, né? Mas não é obrigatório você ser cristão ou católico, né? Existe aí uma liberdade religiosa, tá? Então, o Estado confessional ele não é democrático, né? Porque a gente obriga a seguir uma religião, tá? Monarquias absolutistas deveriam ser banidas, e foi exatamente isso que ocorreu, né? A gente tentou banir essas monarquias absolutistas, e nós temos aí o direito dos reis, era tido como um direito divino. Então, como ele era a representação de Deus, ninguém ousava, né, contestar o poder do rei, tá? Então ele estava acima de qualquer verdade, né, por causa disso, tá bom? Tranquilos? Então esse é o cenário que nós vamos consagrar aí na nossa prova, tá? Nossa prova vai só até esse assunto aqui, tá bom? Então lembrando que ficou trocado o slide ali, depois vocês, né, só colocar na ordem aí, ó. Aqui, ó. Iluminismo, a sequência é aqui, ó. França. O iluminismo passa para a França e depois que vem o direito humano ali, na sequência, tá? Aí os últimos slides são esses aqui, ó. Na verdade, são esses, ó. Esses dois aqui, né? O slide 22 e o 23 são os últimos, tá? E depois é que vem, antes vem aquele finalzinho lá que eu coloquei, tá? Tudo bem? Aqui só que eu colei errado aí, por isso que tá assim, tá bom? Alguma pergunta, gente? Deixa eu conferir aqui. Alguma pergunta? Fica à vontade. Como é que está a nossa... Professor, Oi. dia que vai ser as provas mesmo? Eu acho que você falou, só que eu acho que eu não ouvi. Na outra semana. Semana que vem, então, é a nossa revisão, né, Luiz? Sim. Aí eu fazia a revisão. Aí no dia 9 a prova. Ah, dia 9. Dia 9. Beleza. Obrigado. Então, nossa semana de prova vai ser naquela. Acho que começa no dia... Que dia que é o primeiro dia da semana lá? É a segunda semana de outubro, né? Começa dia 5, né? Começa 5 de outubro e vai até dia 9. A nossa vai ser a última. Tá? Rogério, eu tô saindo um pouquinho mais cedo aqui, que eu tenho que trabalhar, tá? Não, mas não tem problema. Você preencheu a lista, né? Sim, preenchi lá. Não, tranquilo, fechou.
Tá bom, Valeu. Paulo? Obrigado, viu? Bom final de semana. Já tá. Para você também. Nós já estamos encerrando também aqui a aula. Se tiver perguntas, eu vou. Deixa eu ver se o outro vídeo já carregou. Ó, já carregou. Professor, Pode falar. que lista é essa aí? É lista de presença. O Luiz mandou no grupo aí. Aí é um link, você vai lá, clica nele, preenche o seu nome, tem até 11 horas para preencher. Clica, marca lá presente no primeiro e no segundo horário, tá? E envia. Aí a presença está garantida. Dá uma olhadinha aí no grupo, o que você recebeu. Por último, foi acho que o Luiz já mandou também o link do vídeo lá do YouTube, né? Confere aí. Achou? Ótimo. Então preenche aí, viu, gente? Eu sempre vou colocar a lista de presença para ser preenchida durante a aula das 8 às 11, tá? Passou desse horário, não tem como marcar mais, tá? Deixa eu ver aqui. O outro link já está pronto aqui, ó. Já vou mandar para vocês, tá? É a aula do dia 11. Deixa eu copiar ele aqui. Copiar link. Cadê o Luiz? Luiz Neto. Aí, Luiz, ó, aula, link da aula do dia 11/9, tá? Segue ele aí, ó. Tô mandando agora. Então, pronto. Então, vou mandar até... Às vezes vai tudo hoje, vamos ver, né? Se eu consigo mandar tudo hoje, tá bom? Aí vocês já vão ter tudo para estudar, inclusive a lista de exercício até domingo deve chegar para vocês. E vocês fazem a lista de exercício. Na semana que vem eu vou fazer uma revisão geral de todo o conteúdo e comentar as questões que eu, porventura, enviar aí no link, tá? E vocês fazem e mandam, igual vocês estão mandando essa lista aí, tá? De presença, tá bom? Tem alguma dúvida? Bom, se não tem dúvida, gente, tá bom, vamos encerrando por aqui, vou parar a gravação.